Boa tarde a todos. Todo mundo está super feliz. Tivemos um painel 1 do time dos sonhos, né? Agora vamos começar o segundo. E eu sei que é uma situação depois daquele jogo de bola pela manhã, é um pouco complicado para a gente. E vocês também se alimentaram cientificamente com carne pela manhã e agora também pegaram uma carne muito boa no almoço, né? Está todo mundo acordado? Com certeza. Ok. Bom, nós vamos falar. Cadê o nosso presidente que acaba? Eu tinha 30 minutos, ele me cortou 50%. Só, você é da casa, pode 50%. Então 15 minutos vezes 60 segundos é uma quantidade grande de tempo. Então, vamos falar rapidamente sobre resultados e inovações na seleção do Nelore Brasil. Saiu do... Problema tecnológico, técnico, ok. Bom, vocês sabem a história, o PH fez um resumo, eu vou apenas mostrar as fotografias, tá? O Dr. Arnaldo Santanello, vocês já viram, o Dr. Varvik Esteban, que é um cientista, realmente hoje ele está com 92 anos, um grande cientista formado na Exalc. Aqui nós temos o professor Moura Duarte, que foi um continuador do Dr. Kerr, foi o meu orientador, Luiz Bezerra, analista de sistema, que ainda hoje está trabalhando, e aqui uma apresentação da nossa tese na época de doutorado, em 1976. Só para vocês terem uma ideia, aqui está, também destacar só o Dr. Newton, nosso querido Cláudio Carvalho, Cláudio Magna Bosco, da Embrapa, Cerrado, próximo. O programa, quando começou, eu vou pontuar alguns aspectos mais importantes de, vamos dizer, de inovações, de desenvolvimento, que foram sempre gerados através de demandas do próprio criadores. Então, esse é o nosso bloco. Esse bloco é muito importante, fica no campus da Faculdade de Medicina da USP, e era da antiga fazenda de café da década de 30, um Schmidt, e com a doação para a Faculdade de Medicina, né, aquele creche que teve em 1932 na Bolsa, essa era a lavanderia do prédio. Essa lavanderia passou a ser um dos blocos do departamento genético, quando nós trabalhamos aí desde 73 até agora, estamos trabalhando nesse prédio. Esse bloco aqui nós fizemos com o intuito de ter um jardim, que eu denominei Jardim da Meditação. Eu fazia as provas de genética quantitativa aqui com os alunos, eu ficava numa ponta que estava sendo acolhido na outra, e nós desenvolvemos as provas práticas aqui. E serviu também como sede do GT. O GT é um grupo de trabalho, que foi, acho que um sucesso bastante grande do nosso programa, foi ter sempre uma paridade e uma interação entre pesquisadores e criadores. Então tinha 10 criadores, 10 pesquisadores e o presidente da CND. Com isso, as nossas decisões foram sempre paritárias. E acaba sempre visto o presidente do GT, ele realmente foi muito, sempre democrático, colocava tudo, todo mundo discutia, falava, e depois a gente implementava o consenso, né, a maioria. Não era bem isso, falar, você é autoritário, você ouve todo mundo, olha, ri, e depois você faz o que você quer. Não, eu faço o que a média está querendo, né? Porque senão a gente não anda, senão não ia sair nada. Aqui nós temos uma turma jovem, né? Está aqui, ó. Aqui está o Duda, Flávio, Tonico, né? TV2.
que é a equipe técnica. O Dr. Fausto continua ainda muito jovem, né? Foi em 1990 com o Dr. Nilton, o Henrique e o Cláudio. Próximo. Bem, como vocês, eu mencionei também ontem, né? Esse programa, ele nasceu em 1988, mas ele começou a ser preparado em 62 pelo Dr. Arnaldo Santander e a Faculdade de Medicina, que era uma faculdade bastante dada à pessoa do Dr. Queto, o engenheiro agrônomo, que criou o departamento em 1965, era bastante interativo com os criadores. Então, tudo vocês imaginarem que raças europeias, zebuíno e gado de leite, até suíno, o pessoal trabalhou nesse período da década de 70, 80, 90 e até agora também com maior ênfase em genética molecular. O programa, quando ele foi delineado de abril até o final do ano, em 1º de novembro nós começamos a fazer a primeira mensuração e pesagem. Então ele já nasceu com esse critério de seleção para o perímetro escrotal. Então naquela época, imagine vocês, 25 anos atrás, quando nós estaremos aqui 25 anos, não podemos nem imaginar o que vai estar acontecendo. Está lá o Dr. Fausto, do mesmo jeitinho que ele estava em 1990. Está até mais novo, esse olhando assim. E você falar em perímetro escrotal, você confere escrotal como critério de seleção, só achava que era uma loucura. E o programa começou, as pesagens eram mensais, até o 3º ano, e a medição era todo o 1º do mês. 1º de novembro, 1º de dezembro, 1º de janeiro, não tinha feriado não. Porque na época na USP a gente trabalhava 7 dias por semana e 6 noites. Só descansava o domingo de manhã, o domingo à tarde estava trabalhando e o sábado à noite. Esse era o sistema que todo mundo passava, alunos e professores do departamento de genética. Esse é algo que nós devemos ao Cláudio Carvalho, a criação da fertilidade real. Vamos passar a fertilidade real, próximo. Da fertilidade real. Exato. Então veja, o Cláudio sempre foi assim, muito questionador, muita ideia, conhecia gado como ninguém, né? Um dom que Deus deu para ele. E ele dizia, mas o que é que isso vai significar na prática? Eu quero saber, eu tenho uma vaca de 450 quilos, de mama um bezerro de 225, outra desmama uma de 450, desmama um bezerro de 200 quilos, ou a outra desmama um bezerro de 300 quilos, qual é a vaca economicamente mais viável? Então nós fomos conversando nessa reunião aqui, foi até um dia parecido com esse. Nós estávamos na reunião no escritório dele, né? O Cláudio Magna Rosa estava lá também, e ficamos tão empolgados que o Cláudio gostava sempre de almoçar às 11 horas, no máximo meio-dia ele estava almoçando. Mas esse dia, quando a gente percebeu, lá por uma meio-dia e meio, bateu um temporal, a luz apagada, e ficaram com aquele grupo de homens, 8 ou 10 no chão, deitado, sentado e discutindo a forma, aí que nasceu a forma de fertilidade real, que é quilograma de bezerro desmamado por 365 dias. Então, se uma vaca for um bezerro de 200 quilos em 365 dias, é exatamente esse valor. Se ela desmamou um bezerro de 300 quilos, mas levou 2 anos, cai pela metade. Então, foi um conselho, um exemplo só para a gente lembrar, o doutor Paulo Egídio Martins, ele foi da Universidade de São Paulo, na década de 70, ele ficou tão feliz com essa forma que ele indexou toda a fazenda dele, todas as coisas, até para a declaração de imposto de renda, tudo na base da fertilidade real. Bom, é uma forma muito simples, verdade real, peso do bezerro desmame, vezes 365, dividido pelo intervalo entre par. Essa mereceu o Cláudio em 91, né, ele saiu na capa de revista, e esse índice foi bastante utilizado por vários anos, até que foi implementado pela equipe técnica. Então aqui você tinha essa média 95, 137 quilos,
E a seleção nem sempre, quando o criador ingressa no programa, todo o processo novo, você sabe que é devagar, eles foram pegando e até você vê que aqui a gente já conseguiu, é um dado aqui agora, tem que voltar um pouco o óleo do nascimento da vaca, né? Tivemos um aumento de 42% nessas médias fenotípicas. Esse foi um grande marco em nosso programa, porque nós temos assim um fator acelerador do melhoramento genético, que é o teste de touros jovens. E como departamento, nós tínhamos participado em 78 no teste de progênio entre a Rua da Serra. Na época o doutor Fausto estava lá, dirigindo, era superintendente da Lagoa, estava o doutor Eduardo Biagi, e nós fizemos um projeto com o departamento de genética para testar 10 touros. Foi lá que, não sei se o Jairinho está aí, que foi o pai dele que tinha identificado o touro, o bezerro da garrote, que estava começando, chamado Ginigás. Todo mundo sabe que o Ginigás, depois do Ludi, se constituíram num divisor de água da pecuária nacional. Esse teste de progênio foi feito com 10 touros, os touros foram renumerados, codificados, a partir de 101, 102 até final, feito 3 envelopes. O envelope daqui veio guardado com todas as assinaturas, lacrado. Um foi para a BCC e o outro foi para o Ministério da Agricultura, porque tinha que desfazer os códigos e era o gado registrado. Mas para vocês terem ideia da dificuldade, todo mundo numa reunião naquela sala, que eu mostrei anteriormente, se comprometeram a usar touro jovem no gado peão. O doutor Trovo, da Embrapa, também aposentou recentemente, né? Ele chegou e disse a Resildo: olha, não acredito que você vai conseguir. Digo: Trovo, os criadores prometeram utilizar 10% das vacas. Eu estou contando essa história para vocês entenderem daqui a pouco como o sêmen hoje é muito utilizado. Realmente a procura não foi assim, a demanda não foi muito grande naquela ocasião. Mas a gente insistiu e, consequentemente, o processo hoje, a resposta é enorme. Então, só para vocês perceberem o processo, nós temos até hoje, um resumo dos quase 20 anos de teste de nitrogênio ou reprodução programada, nós temos cerca de 765.550 machos nascidos de 95 até 2012, continuar agora o próximo teste, e já participaram da reprodução programada 622 touros. Essa pressão de seleção é 0,1%, é muito alta. Pressão trabalha com 10%, 15%, até 20%, é uma pressão de seleção muito alta. E os touros que tiveram filhos, porque nós tínhamos touro na época de 18 meses em diante, muitos tinham problema com cacete, etc. E terminamos tendo 568 touros participantes com filho. Esses touros, eles geraram 376 mil progênios. Aqui, uma outra maneira para a gente ver como o material genético da superior, testado, avaliado, ele é disseminado na população e realmente dá um progresso genético grande. Dos 214 touros daquele total, nós analisamos os que tinham até netos. Esse aqui gerou 2.293 touros, foram touros resultantes desses 214. E esses 2.500 touros, 1.300, deixaram cerca de 1.193 mil progênios. Próximo. Os touros em centrais, a reprodução programada hoje, detém assim 24, ao redor de 24% dos touros que estão nas centrais, eles foram identificados, foram testados nesse programa chamado de reprodução programada. E 564 corresponde
o número de touros da raça Nelore hoje nas centrais. Então, para vocês perceberem o impacto comercial que teve o programa e o teste, em 2003 nós tínhamos nas centrais, na receita, dados oficiais da ASBIA, 20%, somente 20% dos touros de centrais, eles eram 20% dos touros de serem comercializados, eles tinham avaliação genética, 80% tinha outro tipo de avaliação. Agora, no ano passado, cerca de mais de 95% são touros, dão receitas, são as doses de serem comercializadas, eles provêm dos animais com avaliação genética. Quer dizer, 5% ou menos é que não tem avaliação genética. Quer dizer, significa que o mercado entendeu o valor da informação genética e passou a pagar um diferencial. Hoje o touro não entra nem vende sêmen se não tiver avaliação genética. O progresso genético ainda é baixo, nós precisamos intensificar mais essa seleção, o criador também se conscientizar da necessidade de aplicar as recomendações do programa. Só para a gente evidenciar na parte expressa pela débito do perímetro, o perímetro escrotal humano está muito relacionado com precocidade sexual. O perímetro aos 450 também está, mas é menos, é mais relacionado com a fertilidade. De maneira que você pode estar selecionando machos simplesmente pelo esse indicador que é para ter tanto para a precocidade sexual como para a fêmea, selecionando pelo perímetro escrotal. O perímetro escrotal tem que ser até uma determinada idade. Quando chegar com 3 anos, o tamanho fica mesmo. Então vocês estão vendo como os touros deram um avanço bem maior do que a média do programa. Esses são resultados muito importantes, porque a década de 70 e 80, começo de 90, mas não tinha um resultado. A área do ouro do lombo, que foi aquele projeto onde comemorou 10 anos, começou em 2003, também a resposta é maior. O MGT foi o índice criado no programa logo no início, mas que o animal ele é um conjunto de características. Você olha o animal, você não só vê velocidade de crescimento, você não só vê precocidade sexual, você vê todas as características. Então, nós elegemos empiricamente um conjunto de 4 características: habilidade materna, crescimento pré-desmame, crescimento pós-desmame e a característica de período de gestação e idade do primeiro parto, para indicar vamos dizer assim, o desempenho médio daquele animal. E com isso, esse é um índice que cresceu muito em conceito em todos os criadores, é uma moeda de indexação, uma moeda de venda dos animais, tanto na fazenda como em pasto. E com isso a gente percebe, nesse exemplo aqui, da acurácia, olha como importante é se fazer o teste de projeto. As avaliações genéticas elas ficam muito mais acuradas, conectadas com o teste de projeto, a reprodução programada. Aqui nós temos a percentual de acurácia para a característica peso ao 120, peso ao 210, ao desmame, ao humano 450 e outras características. Com a reprodução programada, o teste progênio, a acurácia praticamente duplica, passa de 15 para 36, 14 para 34. Então isso garante muito a nossa avaliação genética, a exatidão, porque a DEP ela é uma predição, você faz uma predição do provável valor genético do animal. A DEP é dividido por 2, e aqui nós temos quanto se aumenta em acurácia.
Isso, evidentemente, tem uma importância muito grande quando se vai escolher touros e escolher fêmeas para a reprodução. Resultante do crescimento, vamos dizer, agregando mais um componente na fertilidade real, foi criada a produtividade acumulada. Eu às vezes até brinco, porque quando nosso ex-presidente, né, o Fernando Henrique, criou o real, né, eu brinquei de criou depois dos 3 anos da fertilidade real. E nós criamos uma PAC, 2000 alguma coisa, e a produtividade acumulada. E a fertilidade real, levando em conta a precocidade sexual do animal, que é medida pela idade ao primeiro parto. Depois a PAC aqui ela foi também, né, emprestada para fazer o programa, né, de aceleração do crescimento. Né? Próximo. As medidas, para passar, medidas de ultrassonografia, primeiro sumário publicado em 2003, tinham 1.613, medido pela Aval, pelo Fabiano e também o Bob, e agora em 2013, 50.264 animais com medidas válidas para avaliação genética. Essas 3 medidas, a gordura e a 12ª, 13ª e a picanha. Consequentemente, isso aqui levou, na época, a predizir a técnica para 26 mil animais aproximadamente. Em 2013, devido à matriz de parentesco, nós estamos fazendo um cálculo de predição de para os animais do programa para 259 mil animais. Esse é um sistema que não é somente de acasalamento, ele tem mais de 14 funções e cálculos que ele faz através desse sistema. Você costuma dizer que é um sistema online de gestão do melhoramento genético. Então, nós tivemos aqui 10 fazendas, as mesmas 10 fazendas com 2 situações diferentes. Elas usavam avaliação genética, não usava o PAG, Programa de Acasalamento Genético. Nós tivemos esse ganho na característica perímetro triglicina, que é uma característica mais difícil, né, de fazer a seleção. E após o uso do PAG, nos mesmos 10 rebanhos, vocês verificaram que a intensidade aqui ela foi maior, aumentava um pouco aqui, teve um aumento bem maior do que quando não utilizava o PAG, fazendo os acasalamentos e usando o programa, os critérios de seleção. A mesma coisa com a habilidade materna, é outra característica importante, a habilidade materna. Temos que selecionar mais para que o animal atinja o peso ao desmame, já pelo menos 60% do peso adulto, para que chegue mais cedo a reprodução às fêmeas e os machos para o abate. Então, a mesma coisa, nós tivemos a mesma tendência, um processo mais acelerado de progresso genético, quando se fez o acasalamento. Quer dizer, juntar a aplicação, definição correta dos critérios de seleção, dos objetivos de seleção e aplicar o PAG, nós temos resultados mais rápidos. A INCP-SAM é uma parceria com a Brasil com Z, do William Cury Filho, e fez 5 anos de trabalho. Nós publicamos em 2008 a primeira avaliação genética. Nós temos aqueles scores visuais, analisando o sistema de avaliação morfológica, usando aquelas 3 siglas que vocês conhecem, o CTM, né? Parte de estrutura, musculosidade e precocidade. A base está crescendo, mas devemos, assim, esse ano estar definindo a estratégia juntamente com a Brasil com Z, no sentido de implementar mais o módulo de criadores aderir a esse programa. Próximo. Dentro das inovações,
Vamos voltar, deixar aqui mesmo, mas vamos voltar só no tempo. Em 1974, saiu a primeira avaliação nacional nos Estados Unidos. Foi com a raça cimental. Nós vamos fazer uma avaliação no programa em 95, mas a Embrapa Gado de Corte, juntamente com a Bicezeira, tinha publicado um sumário em 1988, se eu não me engano. Mas ainda não tinha assim a constância, nem o pessoal utilizava essas informações. Agora, em 2009, vocês terem ideia como esse gap tecnológico diminuiu, em 2000, e esse modelo que foi lançado em 2004 foi o modelo animal. Essa avaliação feita em 1900 eu falei recentemente da Embrapa, 1988, né? 1988, foi no modelo de touro, modelo ainda na época que era utilizado. Então, o modelo animal nós vamos usar somente no Brasil pela primeira vez em 1995, quer dizer, com uma diferença aí de mais de 20 anos com relação à primeira publicação dos Estados Unidos. Por que eu falei isso? Os Estados Unidos lançaram as DEPs genômicas, né, com o chip de 50K, comecei a discutir daqui a pouco, em 2007 no holandês. E em 2011 nós já agregamos a informação do Clarified, as informações moleculares, na avaliação genética. Foi produzido não uma DEP genômica, mas uma DEP auxiliada, ou seja, com a informação do marcador molecular, em 2011, quer dizer, 3 anos mais ou menos depois. E esse ano estão publicando aí mais de 1 milhão de animais com DEP auxiliada pela genômica, que é a incorporação. Anteriormente a gente incorpora o que? As informações de pedigree, os colaterais, desempenho dos animais, e essa você agrega no marcador molecular. Mas é algo que está começando o trabalho. Muita coisa está sendo feita, a cada um ano e meio, há uma multiplicação muito grande de conhecimento. Próximo. Ganho genético, vamos gravar para mostrar para vocês. O que é muito importante num programa de melhoramento genético, além do criador seguir e tomar as pesagens, nós temos que ter forma de avaliar a qualidade da informação. A qualidade da informação, ela deve ser aferida constantemente. Então foi criado o Global G1, G2 e G3. O G1 mede a qualidade da informação dos lotes do grupo contemporâneo, lote de manejo, como as aferições feitas, tanto de perímetro como de pesagem. E o G2 é se o criador está realmente participando do programa de melhoramento genético. Você não está simplesmente, apenas diz que participa, mas não utiliza a metodologia. Ele mede o progresso genético. E o G3 é algo bastante novo que nós estamos trabalhando, que é a questão de identificar animais que são emissores emitem menos CO2, emitem menos metano, né, para evitar esse efeito estufa. E esse trabalho deu resultados muito interessantes, mostrando que um animal selecionado com uma DEP de mais 5 para peso aos 450 dias, ele reduz uma produção bastante grande de 1000 toneladas de metano na atmosfera. Então, além de toda a preparação da pastagem, que reduz bastante, nós teríamos um componente importante que está sendo agora avaliado. Então, essa média é a média dos animais das fazendas que tem o G2, né? E essa média é a do programa. Então, nós verificamos as fazendas de G2, tá? Desculpa aqui, cada primeiro passo, essa aqui é da fazenda G2. Os animais realmente têm um maior progresso do que os animais
da média da população do programa. Próximo. Habilidade materna. Os criadores que estão no programa estão tendo a média de quase 2 milhões de informações. E os animais, as fazendas, são 100 e poucas fazendas participantes do G2, são certificadas para G2 e também G1, eles têm um progresso bem maior. Quer dizer que esse G1 veio melhorar a qualidade de informação e o G2 aumentou o comprometimento do fazendeiro na seleção. Próximo. É a mesma tendência. Pode passar, volta um pouquinho só para a gente ver. Nós teremos aqui, ó, passamos de 2,3 kg de DEP para quase 20, enquanto esse aqui para 15 quilos. Quer dizer, é uma diferença muito importante. Quer dizer que a seleção realmente aumenta o progresso genético. Próximo. Mesma coisa o perímetro, pode passar. MGT, unidades, desvio padrão, está também expressando essa diferença. Novas DEPs. Esse ano, quando o primeiro sumário foi lançado, em 1995, nós tínhamos 7 DEPs. O ano passado tínhamos 25, 24 mais o MGT, e esse ano lançaram mais 3 DEPs. Não é para criar uma complicação no mercado, e sim para dar mais opções que o criador possa estar selecionando. Essas 3 características, principalmente essas 2, quer dizer, aqui é uma questão de estratégia, né, de objetivo de seleção. Se o Brasil for vender carne para algum país que valoriza, como o Japão, o marmoreio, o que está mostrando é que o Nelore, como na década de 70, todo mundo falava, Nelore não tem que fazer gado importado, não dá para selecionar. Nós vemos hoje que o Nelore responde também a essa característica de marmoreio. Diversos experimentos feitos, tanto pela OAB, no grupo do Dr. Hélio Coelho, né? E essas 2 são características bem interessantes porque são determinadas por equações de predição do trabalho envolvido pela equipe de Pirassununga, campus da USP de Pirassununga, onde o peso da carcaça quente, estimada por essa equação, na raça menor, ele explica praticamente 96%, é praticamente se estivesse fazendo o experimento. Então, o peso da carcaça quente, uma característica relacionada ao peso do animal, é ser abatido, esfolado e viscerado antes da ducha. E outra característica importante, o peso da porção comestível, que está relacionada com o peso de cortes de carne, que são importantes na hora de venda da carcaça. Próximo. Essas são as DEPs que estão sendo lançadas. Daqui a pouco, no lançamento sai essas DEPs. Tivemos aqui esse número de medidas, um trabalho, essa informação foi possível a gente obter por causa do delineamento que foi estabelecido pelo professor Sainz, Bob, juntamente com o Fabiano, coletar essas informações. Senão, nós não teríamos como medir e avaliar essas características. O que nós falamos aqui, trouxemos assim rapidamente, foram as principais tecnologias, inovações, existe um número bem maior, que surgiram no decorrer desses 25 anos de trabalho, cabendo destacar sempre com a parceria dos criadores. O criador tinha um problema, tinha algo que ele julgava importante, nós discutíamos, pesquisávamos, após 1 ano, 2 anos, trazemos o resultado e eles vão e testam na fazenda. Se não funcionar, eles também estão questionando. Eles fazem as questões e, evidentemente, a equipe passa a rever todo o processo. Muito obrigado.